Em 2017, foram registrados nos reservatórios que abastecem o Distrito Federal os menores índices dos últimos 40 anos. Em menos de 2 anos, Santa Maria e Descoberto, responsáveis por abastecer 80% da população, passaram de sua capacidade máxima quando transbordaram em 2016 para menos do que o nível de segurança. O Distrito Federal está inserido no bioma cerrado. Características do cerrado, a gente já, com relação à questão hídrica, a gente tem aqui rios de pequeno porte, não são caudalosos, é uma região de muitas nascentes, e isso caracteriza bem o Distrito Federal, o berço das águas, já tão conhecido. A nossa água no Distrito Federal, ela vem principalmente do abastecimento do lençol freático. A gente não tem grandes rios que possam abastecer. Na verdade, nós temos no Distrito Federal 2 grandes áreas e todas as duas sofrem muito com isso. Uma que é a bacia do Rio Preto, que é uma bacia essencialmente rural, e nós temos também a bacia do Santa Maria Descoberto, que é essa parte onde tem a população. Para que o lençol freático seja abastecido adequadamente, a gente precisa de chuva constante, porque o fluxo ele tem que ser constante a nível de solo. Aquela chuvinha que chove, 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 chove e vai garantindo a pressão e o lençol é abastecido. E nos últimos 2 anos a gente não teve isso no Distrito Federal. Pela própria característica do Cerrado e do Distrito Federal, a gente está numa região de nascentes. Sempre me perguntam quantas nascentes existem no Distrito Federal. Até hoje nós não temos esse registro. Então eu posso falar que são milhares. E dessas milhares, as mais ameaçadas estão na área urbana. Eu estou cuidando dessa área desde 95, sou morador da 215. É uma área de nascente. Pretendiam construir aqui em cima um shopping, 3 prédios residenciais e um prédio institucional da Secretaria de Educação. O valor aproximado hoje desses terrenos, 300 milhões. E a gente tinha que tirar esses prédios, essas construções em cima das nascentes, senão era o fim do córrego do Parque Olhos d'Água, que passa inclusive dentro do Arboreto também, e o fim dessas nascentes. Do lado que tem a população é muito grande. Houve um estímulo muito grande no passado para uma migração muito forte para cá, e a população cresceu demais. E a região, apesar de ser rica em água, como ela é uma região de nascente, os rios não são de grande porte. Então, a água, apesar de disponível, não é disponível para tanta gente. De alguma maneira, o produtor rural tem as suas nascentes como um diferencial e valoriza e, na maneira dele, preserva essas áreas. A gente tem, em média, em torno de 400 dessas nascentes cadastradas. Por outro lado, na bacia do Rio Preto, o tipo de agricultura que está sendo feita, ela realmente consome muita água. Então está havendo também uma série de conflitos. Então, na verdade, nós estamos hoje com uma carência de água em todo o Distrito Federal. A gente tem mosaicos de unidade de conservação, que são os remanescentes de cerrado, que são fundamentais até mesmo para não só por questões ambientais, de fauna, flora, mas também de garantia da disponibilidade e qualidade da água. O Distrito Federal, então, além da APA do Planalto Central, que é a APA que abrange a maior parte do território, a gente tem Parque Nacional, a gente tem Estação Ecológica de Águas Emendadas, a gente tem o mosaico do Jardim Botânico, reserva do IBGE e área da Marinha. Então a gente tem esses remanescentes, além de mais de 70 unidades de conservação sob gestão do próprio IBRAM. A quantidade de água disponível é insuficiente para atender a demanda populacional crescente, que ultrapassou em mais de 3 vezes a expectativa prevista na implantação da cidade. Para isso tudo, a gente também precisa fazer um estudo do balanço hídrico de maneira geral, fazer uma modelagem mais sistemática. Então tudo isso está sendo implementado, então a DASA vem trabalhando pesado nisso, a própria CAES vem trabalhando nisso, e tudo em parceria com a universidade. A gente aprovou um projeto na Fundação de Apoio à Pesquisa de diagnóstico e identificação das nascentes do Riacho Fundo. E a gente estima que a gente vai catalogar só na bacia do Riacho Fundo mais de 100. No entanto, já existem previsões de novas áreas de adensamento populacional em curso, além do aumento da verticalização em várias RAs. A gente tem no Distrito Federal, nas últimas décadas, um adensamento populacional, uma chegada de pessoas, aí, as cidades crescendo de uma maneira muito rápida.
A urbanização que levou à impermeabilização do solo e a retirada de vegetação, né, nativa, que facilita e ajuda no processo de recarga dos aquíferos que alimentam o próprio Distrito Federal. Nós passamos por crise, na verdade, por motivos políticos, né? Porque se você vê, por exemplo, essa crise que nós estamos passando hoje, no início da década de 2000, a CAESB, através dos seus relatórios, eles mostravam que não havia como, ou eles realmente tomavam atitudes, ou a curva de demanda e a curva de oferta iam se cruzar. Estudei isso na década de 90, que em determinado momento o DF chegaria num colapso de disponibilidade. Nós passamos um problema bastante complicado aqui, porque, ao contrário da maior parte das cidades, a invasão em Brasília ela não se restringe à classe baixa. Boa parte das áreas ocupadas irregularmente, como algumas áreas em torno do Jardim Botânico, o próprio Vicente Pires, são populações de classe média. Então, é bastante diferente do resto do país. Então, o que acontece é que essa população, então, ela invade, e depois nós temos que regularizar e temos que suprir com serviços que são extremamente onerosos e o que é pior, às vezes nem é previsto, né? Aí vieram os malas ousados e a classe média acabou comprando, jogava um caô qualquer, a classe média fingia que aquilo ali era verdade e comprava. Mas também não tinha solução. Se fosse nos esquemas de antes, um apartamento nas Açores estaria valendo 10 milhões. Por causa dos condomínios, hoje vale 1 milhão. A Terracap sistematicamente vem fazendo os seus loteamentos num padrão e num modelo antigo, né? Esse modelo precisa ser repensado. Quando era governador do Distrito Federal, Roriz deu início a várias obras importantes, dentre elas a construção da usina de Corumbá 4, em parceria com o governo de Goiás. Localizada no município de Lusiânia, o lago da usina tem 173 quilômetros quadrados e corresponde a 5 vezes o tamanho do Lago Paranoá. A energia produzida na usina de Corumbá 4 equivale a 20% de toda a energia a ser consumida pelo Distrito Federal e resolve o problema de abastecimento de água do DF nos próximos 90 anos. 60% do DF dependem da barragem do Descoberto. Não seria assim se importantes obras estivessem prontas. Uma delas é a Corumbá 4, a 70 quilômetros de Brasília, em Lusiânia. O Ministério Público Federal, em Goiás, afirma que 600 mil moradores do DF e entorno, incluindo Gama e Santa Maria, deveriam consumir água daqui, desde 2010. A denúncia do Ministério Público Federal aponta que a obra foi superfaturada. No ano passado, 35 pessoas foram indiciadas por um esquema de corrupção envolvendo a Saneago, a companhia de abastecimento de Goiás. Então, esse tipo de política acaba prejudicando muito a infraestrutura da cidade. O estímulo ao crescimento populacional, depois, aonde é que foram investidos os recursos. Você veja que a própria CAESB, por que a CAESB investiu pouco na infraestrutura para suprir novas fontes de água? Porque ela realmente ficou investindo muito pesado em botar redes e levar água às novas populações que vinham chegando. Então, foi uma visão curta e realmente uma visão para só atender aquela população de imediato e não pensando uma política de longo prazo. Somado a isso, ainda existem as captações clandestinas, gatos e o desperdício com perdas por conta de um envelhecimento das redes e da legislação. Uma parte, quer dizer, que não é tanto assim, mas exemplo, uma parte considerável dessa perda é gato, realmente são as ligações clandestinas. Eu acho que a ligação clandestina é perversa, porque quem tem ligação clandestina, ele não economiza água. Um dos fatores que levam ao consumo ser alto aqui no plano piloto é que muitos dos prédios eles não têm hidrometração individualizada. Toda a água tem que ser hidrometrada, inclusive a água de poços, a água de captação para irrigação, todas essas têm que ser hidrometradas. A tecnologia existe, o custo disso é baixo, então tem que ser feito. Mas se você pensar que isso vem sendo discutido desde 2009,
Então, uma década depois, a coisa continua igual. Agora, num primeiro momento, a alternativa mais barata é você ir trazendo água de longe, né? Continua sendo mais barato. Continua sendo mais barato. O governo tem investido para aumentar a captação e abastecimento de água para todo o DF. Obras como Corumbá 4 para distribuir água para Santa Maria e Gama continuam. O subsistema Bananal, que levará água para o Plano Piloto, Cruzeiro e Lago Norte. A CAES formou, nesse meio tempo, um corpo técnico altamente capacitado nisso. A CAES tem um convênio, por exemplo, com a universidade, em que ela mantém sempre aqui 2 técnicos fazendo mestrado. A primeira alternativa nossa agora vai ser explorar, eu acho, o Lago Paranoá um pouco mais. Como forma de purificação de água, a gente tem várias etapas, né, que ele chama de microfiltração, aí depois entra a ultrafiltração e a nanofiltração. Então a gente já está na chamada ultrafiltração aqui no lago. E aí então, mas imediatamente já tem que começar a pensar nas próximas. Água limpinha, de sabor agradável. Ali está a nascente Verde Íris, que recebe água da Galeria 11. Água extremamente contaminada, mas se não fosse a interferência da Galeria 11, eu poderia beber daquela água igualmente como bebi dessa água. Essas 2 nascentes formam o córrego do Parque Olhos d'Água, que seria a princípio um córrego de água potável. E essas águas são tributárias do Lago Paranoá. Nos próximos anos, o que eu acho que vai acontecer? Cada vez mais nós vamos, durante o período de chuvas, usar um pouco mais a água de chuva. Nós vamos ter que pensar em como utilizar os esgotos em algumas áreas para uso agrícola, em lugares como Braslândia, Sobradinho, Planaltina. Então, em cada vez mais usar a água do lago. Então, eu acho que a médio prazo, a usina do Paranoá, ela praticamente vai ter que ser desativada, porque toda a água disponível ela deverá ser utilizada para abastecimento. Então, nós vamos cada vez mais usar no período chuvoso a água do lago, porque a gente não vai usar essa água muito na época de seca, porque o lago tem a sua função de urbanística muito mais importante. Então, mas durante o período de chuva, utilizar muito a água do Lago Paranoá. Para isso, então, cada vez com tecnologias melhores, né, e mais aperfeiçoadas de aproveitamento. E, finalmente, eu acho que nós temos que pensar num uso integrado também das águas subterrâneas. Hoje, as águas subterrâneas ou são utilizadas de maneira desordenada, ou, no caso da CAES, pouco usa a água subterrânea. E, no período de chuva, a gente economizar esse recurso e deixar os aquíferos serem recarregados. Então, se a gente junta todas essas ferramentas, a gente vai ter uma sobrevida aí por um bom tempo. Uma crise é uma oportunidade, então é uma oportunidade para mudança de comportamento. Então a gente precisa valorizar e usar com sabedoria, de uma maneira diferenciada. Agora não como uma região, uma cidade que tem água em abundância. Há que se tomar um cuidado, porque a água, exatamente como ele é um direito, nós não podemos deixar ninguém privado da água por falta de recursos para manter aquele direito. Então, o sistema tem que ter um subsídio cruzado. Então, quem pode, ele tem que pagar mais caro, e quem não pode pagar, ele tem que ter esse direito. Mas, por outro lado, ninguém pode desperdiçar. O uso prioritário é o uso para dessedentação humana, em primeiro lugar, em segundo, dessedentação animal, e depois todos os outros usos. E a gente imagina que, em se tratando de crise, você utilizar um recurso que é nobre para irrigar o seu jardim ou abastecer a piscina, é sim, de fato, retirar a oportunidade da pessoa que está ali sofrendo com a crise, porque quem mais sofre não é quem tem recurso, é quem não tem e não tem nem condições de ter uma caixa d'água. Inclusive, a gente sabe que toda vez que você corta a água de uma população, uma pessoa de baixa renda que não tem condição de pagar água, você aumenta a mortalidade infantil. Como tratar essa questão e, de alguma maneira, sobretaxar quem usa o recurso precioso para fins que não são nobres? Esse modelo público com eficiência, ele é muito importante. A necessidade é que a gente faça uma gestão melhor, menos interferência política nas decisões das companhias. Agora, as companhias, eu acredito que devam ser mantidas, pelo menos em boa parte, públicas, porque senão nós vamos ter problema.
A crise sempre traz a discussão e traz também a conscientização não só da população, mas da classe política e até os próprios técnicos reveem seus métodos. While the fish is caught unawares and a tenderest, a tender road. Oh, see an enemy, the enemy, see an enemy, that'll be the enemy, that'll be the enemy.